Nos últimos anos, a investigação jornalística tem sido fundamental no combate à corrupção. E o certo é que ainda esta semana foi revelado um relatório global que mostra que Portugal foi o único país da Europa Ocidental que caiu em 3 parâmetros que avaliam o desempenho democrático. Apesar disto, no nosso país, os níveis de transparência do Estado têm vindo a retroceder a pretexto da proteção de dados. E enquanto os segredos são mantidos, o acesso à documentação pública é cada vez mais limitado. Se não, vejamos. Apesar de ambos os direitos estarem previstos na lei, em Portugal há mais de 4.000 encarregados de proteção de dados e apenas 70 responsáveis pelo acesso a documentos administrativos. Tudo isto num país onde o jornalismo não se cansa de fazer perguntas incómodas a todos os governos de todas as cores políticas. Os jornalistas não estão cá, não devem estar cá apenas para ouvir aquilo que os políticos e os outros e as outras pessoas e entidades que têm poderes não podem estar cá apenas para ouvir aquilo que eles querem dizer. Têm de estar cá para os obrigar a dizer aquilo que eles não querem que se diga. 24 horas depois, tentámos esclarecimentos. Nós temos uma cultura de segredo no nosso poder político. A cultura de segredo que existia na ditadura, por razões óbvias, mas que, infelizmente, e já não é óbvio, foi importada pelo poder democrático. E o amanhã chegou hoje. É extraordinário que essa pergunta venha da RTP, Serviço Público, que eu aliás defendo, que é uma empresa que estava bastante habituada no tempo dos socialistas a ter deputados, dirigentes e governantes como administradores. E não me lembro de terem feito essa pergunta aos socialistas. A nossa classe política, de diferentes gerações, tem uma cultura de segredo. Acham sempre que o jornalista, quando pede acesso a um documento que é público, acham sempre que o jornalista está a soldo de alguém ou a serviço de alguém e escondem a informação. Não compreendem o que é o escrutínio jornalístico independente. Não compreendem de todo. Confrontado com o facto de estar em situação de incompatibilidade, o ministro adjunto esclareceu o seguinte. Isso já está isso exatamente... Foi a 15 de dezembro que renunciou ao cargo da gerência. Está explicado nas instituições relevantes. Nos organismos todos, seja nas câmaras, seja nos ministérios, o que há é controlar a informação. A informação é poder, numa sociedade de informação como é a nossa, a informação é poder e, portanto, eles não dão a informação, retêm. Para ver o nível de democraticidade de um Estado é ver a liberdade de expressão, como é que está a liberdade de expressão nesse Estado. Porque é em função da liberdade de expressão que se percebe o que é a democraticidade de um Estado. Peço um comentário sobre a polémica entre o Secretário de Estado Adjunto da Energia e a RTP. Muito bem, vamos nos concentrar nos temas que estão aqui em debate. O Primeiro-Ministro prefere nada dizer. Teremos seguramente todas as oportunidades para tratar das questões da política nacional. Sr. Ministro, tem novidades sobre o Cidesp e sobre a questão da resolução do... Ao lado do Ministro da Administração Interna, o Presidente da República defende que o essencial é investigar a matéria de facto sobre o acidente na A6. Esse apuramento de facto deve decorrer e, a meu ver, não deve depender de saber se A ou B ou C. Sr. Ministro, não quer aproveitar para comentar este caso finalmente, uma vez que ainda não o fez? Parece todo o momento adequado, não é? Normalmente quando o Presidente da República está presente, os ministros não falam, mas enfim, mas se quiser... Não parece todo o momento adequado, não é? Doutor António Costa, precisava de fazer uma pergunta. Não faço, até já. A liberdade de imprensa é um dos pilares básicos da democracia e está garantida em várias leis, a começar desde logo pela Constituição da República Portuguesa. Não sendo letra morta, a liberdade de imprensa esbarra ainda assim diariamente em vários obstáculos, sentidos sobretudo pelos jornalistas que se dedicam a escrutinar o poder. José António Cerejo é jornalista há 42 anos. Foi o primeiro a investigar e a noticiar um conjunto de indícios que comprometiam José Sócrates em escândalos de corrupção e tráfico de influências. Foi também ele que desvendou o célebre caso Tecnoforma, que envolvia o ex-primeiro-ministro Passos Coelho e o então ministro Miguel Relvas. Também investigou o antigo autarca Luís Correia e a mulher, deputada do PS, num esquema de contratação pública na Câmara de Castelo Branco, em que favorecia o próprio pai.
A investigação jornalística abriu caminho à perda de mandato do autarca. Ao longo das últimas décadas, José António Cereijo levou a tribunal vários políticos que o impediram de aceder à informação pública, essencial ao seu trabalho de escrutínio democrático. Um deles foi o atual primeiro-ministro. Foi uma experiência que eu tive quando António Costa era Presidente da Câmara de Lisboa e que, ao longo de 2 anos e meio, eu tive que andar a batalhar em tribunais, com o advogado que representa o Jornal Público, onde eu trabalhava e onde ainda colaboro, apesar de reformado. Ele foi até ao Tribunal Constitucional 2 vezes para não me entregar documentos que o Tribunal Constitucional e os outros tribunais acabaram por o obrigar a dar. E o argumento dele era inacreditável, que era este: transparência da administração pública é um empecilho à governação. Era um entendimento do Dr. António Costa. E ele defendeu isto através de um advogado, naturalmente, nos tribunais. E perdeu até 2 vezes o Tribunal Constitucional. Primeiro numa secção e depois numa conferência de juízes. E o objetivo sempre era impedir-te o acesso à informação que era pública. Acesso à informação, porque ele entendia, e provavelmente continua a entender, que a informação é prejudicial ao exercício da atividade política. Mais recentemente, este jornalista viveu um episódio com outro autarca, que a própria entidade reguladora para a comunicação social acabou por qualificar como um lapso inexplicável. A investigação jornalística arrastou-se 2 anos e meio, até que o Presidente da Câmara deixou de ser Presidente da Câmara, de Aguiar da Beira. E o senhor entendia que não tinha que me responder a perguntas concretas sobre a gestão daquele município. E o senhor entendeu que não tinha que me responder. Depois entendeu que não tinha que me dar documentos, porque eu comecei a pedir documentos. Esses documentos acabaram por me ser dados 1 ano depois, muitos meses depois, porque o assunto foi a tribunal. Mas ao tribunal eu não pude levar, porque isso não está previsto na lei. Eu não pude levar a questão dele não responder às minhas perguntas. Essa questão eu levei-a à entidade reguladora para a comunicação social. O que acontece é que esta autoridade, 21 meses depois, chegou à conclusão de que, apesar do comportamento do senhor autarca constituir uma contraordenação, a lei não prevê qual a multa que lhe deve ser aplicada. Como a lei não prevê qual a multa que lhe deve ser aplicada, não se lhe aplica a multa. Perguntámos à entidade reguladora da comunicação social o que fez, entretanto, para corrigir este autodenominado lapso inexplicável do legislador. Aparentando estarmos em presença de um lapso escalame do legislador, a ERC não deixará de o referenciar no âmbito do trabalho de levantamento das necessidades de alteração legislativa a decorrer internamente, que será em tempo oportuno endereçado à Assembleia da República. A resposta da ERC acontece 2 meses depois de José António Cereijo ter denunciado o problema. Era uma obrigação indiscutível dessa entidade ir junto do poder legislativo e bater-se, não posso dizer exigir, porque não se pode exigir, mas enfim, bater-se pela alteração dessa lei, nomeadamente estabelecendo as tais coimas. Mas as alterações que tardam perpetuam problemas que atravessam redações. Luís Rosa é jornalista há 22 anos. Foi ele que revelou que o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, tinha contas bancárias na Suíça. A investigação converteu-se num processo e o autarca acabou condenado e preso. Luís Rosa foi também autor de várias notícias sobre os beneficiários do saco azul do Grupo Espírito Santo, como o caso ainda em investigação do ex-ministro da Economia de José Sócrates, Manuel Pinho. O caso mais grave que me obrigou a colocar praticamente um governo inteiro em tribunal, com exceção do Ministro da Agricultura, foi no tempo do governo de José Sócrates. Eu queria ter acesso a toda a documentação relativa à contratação de serviços jurídicos por parte de gabinetes ministeriais e por parte da Administração Central. Todos os ministros, praticamente todos, nem sequer responderam ao meu requerimento. Estamos a incluir ministros do atual governo? Alguns deles sim. Ao fim de 3 anos, depois de ter uma decisão positiva do Tribunal Administrativo, do Tribunal Central Administrativo de Segunda Instância e também do Supremo Tribunal Administrativo, finalmente tive acesso à documentação com um episódio também caricato pelo meio, que foi o então Ministro da Presidência do Conselho de Ministros deu o relatório que compilou primeiro um Jornal da Concorrência e só depois é que me deu acesso aos documentos. Luís Rosa e José António Cereijo estão entre os jornalistas que, além dos tribunais, mais vezes recorreram à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, criada em 1993, com o objetivo de garantir o acesso à informação pública a todos os cidadãos.
A lei que lhe deu origem, a LADA, tem assim quase 30 anos, mas a maioria dos portugueses parece desconhecê-la e os jornalistas também. Basta contar pelo número de queixas enviadas a este organismo. Este ano houve até hoje 21 queixas de jornalistas. Portanto, esse é um universo pequeno, não é? É um universo pequeno. 21 queixas de jornalistas. Repare, 21 queixas de jornalistas e não quer dizer que sejam 21 queixas de jornalistas diferentes. Porque pode um mesmo jornalista ter apresentado várias queixas. A falta de preocupação com o acesso à informação pública mede-se ainda por outro indicador. Para 4.131 organizações que dizem terem encarregados de proteção de dados, num universo de milhares de instituições públicas, há apenas 70 responsáveis pelo acesso à informação. E isto apesar da lei dizer expressamente desde 93 que cada órgão ou entidade pública deve designar um responsável a quem compete organizar e promover a divulgação ativa de informação. A grande diferença é que, enquanto a lei que regula a proteção de dados prevê coimas até 10 milhões de euros para as instituições que não tenham um encarregado por este tratamento, a lei que regula o acesso aos documentos administrativos não prevê qualquer sanção para a ausência deste responsável. Estes dois direitos constitucionalmente garantidos estão em conflito há anos e a única consequência tem sido a constante perda de transparência. Mas, confrontada com este problema, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública respondeu-nos apenas o seguinte. Esta área governativa não teve nenhuma informação que justificasse uma ação ou alteração sistémica dos procedimentos atualmente em vigor por parte dos serviços para cumprimento da LADA. Sérgio Pratas foi assessor jurídico da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos entre 2001 e 2011. Quando a lei foi alterada em 2016 para se adequar ao regime de proteção de dados, tornou-se um crítico oficial através deste livro que publicou. O que mais o chocou foi o facto de os principais prejudicados, os jornalistas, nunca se terem queixado, nem sequer terem dado conta do problema. A prova é que esta é a primeira entrevista que dá sobre um tema que tenta colocar na agenda mediática há já 3 anos. Há um claro retrocesso. Porquê? Nós tínhamos um núcleo muito restrito de documentos que eram de acesso reservado com a primeira LADA e neste momento o que temos é que a maioria dos documentos em posse da administração pública têm dados pessoais neste conceito que estou aqui a apresentar, o que significa que a maioria dos documentos em posse da administração pública são de acesso reservado. Sérgio Pratas dá-nos 2 exemplos. As investigações jornalísticas às licenciaturas de José Sócrates, na Universidade Independente, e Miguel Relvas, na Universidade Lusófona, só foram possíveis por causa da primeira lei de acesso a documentos administrativos de 93, entretanto revogada. Uma lei muito avançada, é de facto uma lei que é um exemplo do ponto de vista mundial, do ponto de vista da transparência administrativa. E é muito avançada por várias razões. Em primeiro lugar, porque ela prevê um amplo direito de acesso. Ou seja, a partir de 1993, nós em Portugal, qualquer cidadão passa a ter o direito de aceder a toda a informação em posse da administração pública. Hoje, o nome de uma pessoa, a profissão, o número do cartão de cidadão, o sítio onde trabalha, etc., toda essa informação é informação de acesso reservado. O que é que isto significa? No fundo, a publicidade que está e a transparência que estão previstas na lei de acesso a documentos administrativos acabam por não se verificar. É amplamente amputada. E se estas amputações a um direito de acesso à informação pública afetam essencialmente o trabalho dos jornalistas, a que se deve, afinal, este silêncio dos próprios jornalistas? Eu creio que existe muitas vezes alguma autocensura, porque todos nós, desde o início da profissão, sabemos que temos direito. Está na lei de imprensa. E onde é que fica a democracia no meio disso? A democracia fica lesada. O relatório da Amnistia o que diz é que se utilizou a Covid para muitas vezes os poderes públicos fazerem alguma censura ao trabalho jornalístico. E é isso que eu acredito que nós, enquanto sociedade, devemos mobilizar-nos para dizer que chega e que não pode ser permitido e que não é aceito. E já agora, nós jornalistas temos o dever de denúncia. E eu acho que o dever de denúncia nesta fase é fundamental para as pessoas perceberem que se não estamos a fazer o nosso trabalho na plenitude é porque muitas vezes não nos estão a dar acesso ao que devem dar. E isso acho que temos que denunciar.
os sindicatos jornalistas, o Conselho Deontológico do Sindicato dos Jornalistas, a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas e depois a entidade reguladora para a comunicação social tinham e têm toda a obrigação de encarar esta situação, mas não querem encarar. Estão-se um pouco borrifando porque estão mais habituados a vir ouvir aquilo que os políticos têm para lhe dizer, que lhes querem dizer, do que a perguntar-lhes aquilo que eles não querem dizer. Temos também um grupo de trabalho dentro da Comissão da Carteira de Alterações Legislativas que tem estado a fazer a releitura do Estatuto de Jornalista. Temos já muitas alterações bastante consubstanciadas e tínhamos uma reunião marcada com o Secretário de Estado para apresentar algumas destas alterações legislativas que foi adiada no dia a seguir ao chumbo do orçamento e, portanto, aguardemos. Só que enquanto os jornalistas vão aguardando pelas correções às barreiras legais, ao escrutínio do poder, a corrupção e a percepção do fenómeno aumentam. Ainda esta semana, um relatório feito pelo Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, que mede o desempenho democrático de 158 países desde 75, revela que Portugal foi o único país da Europa Ocidental que caiu em 3 parâmetros: independência judicial, ausência de corrupção e igualdade perante a lei. Uma realidade que o ex-ministro socialista João Cravinho antecipa há décadas. Em 2006, apresentou um pacote legislativo anticorrupção que foi travado pelo próprio PS, à época liderado por José Sócrates. Hoje, confessa, a corrupção é ainda mais difícil de combater. Hoje em dia, o que se pode fazer para esconder, para simular, para, no fundo, proteger o indivíduo que, de facto, muitas vezes não vive de outra coisa, senão de moscambilhas várias, à custa do dinheiro do Estado, fundamentalmente, e às vezes dos outros particulares também. Não é? Hoje em dia, a evolução é tal que, de facto, houve um aumento de corrupção natural. João Cravinho não esquece que foi o atual governo que aprovou uma estratégia nacional de combate à corrupção, mas das ideias no papel à prática, o ex-ministro socialista já tirou ilações. Estamos a falar da Estratégia Nacional de Corrupção, Anticorrupção, 2020-2024. Já lá vão 2 anos. Cravinho levou uma vida inteira a pedir urgência no ataque à corrupção e sabe que a transparência na administração pública é essencial nesse combate. Por isso pede uma nova lei de acesso a documentos administrativos que siga o exemplo inglês. No caso do Reino Unido, todas as entidades públicas são obrigadas a publicar como que listas do tipo de informação que têm. Já alguma vez sugeriu que essa ideia fosse... Já, lá sugestões não me faltaram. E qual foi a resposta? Não me faltaram, mas é 0. Neste caso, preciso 0. E falou com quem, posso perguntar-lhe? Olha, no Parlamento. E não teve qualquer feedback? Nem comentários, veja lá como as coisas são. E como é que interpreta esse silêncio? Bom, repara, há uma acomodação muito grande. Mas para Francisco Teixeira da Mota, o problema não está na lei. O advogado que mais condenações conseguiu no Tribunal Europeu contra o Estado português por violação da liberdade de expressão diz que a questão é outra. O principal problema é na prática, na vontade política, na realidade. Não é na lei, mas temos muitas falhas e temos muito pouca cultura. Era importante, por exemplo, a nível do governo, a nível central, fosse implementada uma política proativa de divulgação de informação. Nas autarquias, criar-se essa cultura, mas não existe de todo em todo. Aquilo são pequenos feudos, são as quintas, e quando uma pessoa tenta entrar na quinta, imediatamente aquilo fecha e tenta evitar. Vocês ainda estão por aqui? Evitar, contornar e, por fim, não dar documentos aos jornalistas. É uma prática recorrente de autarcas e ministros. A RTP já avançou com uma queixa em tribunal contra Eduardo Cabrita. Isto depois do 6/9 se ter queixado à CADA do ministro por sonegação de informação pública relativa à autorização que deu aos festejos do Sporting em pleno estado de calamidade. A CADA deu razão à televisão pública e notificou o ministro. Eduardo Cabrita remeteu-nos para o relatório da IGAI, onde o seu despacho é citado, mas nunca nos permitiu ver o despacho em si. Ainda assim, o ministro considerou que cumpriu o parecer da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos. A CADA não, nem a RTP. E por isso o caso está em tribunal.
está, ministros em tribunal, às expensas dos órgãos de comunicação social que têm assim de pagar para aceder à informação pública. São situações limite, mas não são de todo raridades. Diariamente, os jornalistas confrontam-se com inúmeros obstáculos no acesso à informação pública, seja nos tribunais, nos ministérios ou nas autarquias. As dificuldades aumentam quando o imperativo é vigiar a despesa pública. O 6 às 9 nunca, mas nunca se cansou de perguntar nada a nenhum governante. E ultimamente não parou de perguntar quem são os reais beneficiários dos mais de 16 mil milhões de euros da chamada bazuca europeia. A lot of work ahead of you. Now I can go to the bank? You can go to the bank. Thank you. Bem geridos, geridos com transparência, geridos com responsabilização evidente e rápida daqueles que violarem a Constituição, a lei, o direito europeu ou as exigências do dever de boa administração. Serão e deverão ser os milhões mais escrutinados pelos portugueses e pelos jornalistas. A transparência foi garantida pelo Primeiro-Ministro no dia em que apresentou o portal Mais Transparência. Permitir que cada uma e cada um dos cidadãos portugueses possa ele próprio acompanhar e fiscalizar a execução deste plano. Ao consultar o portal onde constam a atribuição dos fundos europeus, estão também discriminadas as 3 dimensões estruturantes do PRR, conhecido por bazuca: resiliência, transição climática e transição digital. O grosso dos 16,6 mil milhões de euros são para investimento público. Apenas cerca de 30% do bolo, 4,6 mil milhões, irão diretamente para as empresas. Também é aqui que podemos consultar a verba disponível e a que já foi contratualizada, mas não vemos ainda quais os privados que irão realmente beneficiar da bazuca. A Associação Transparência e Integridade considera fundamental ter toda a informação acessível. Nós gostaríamos que houvesse uma interoperabilidade dos dados, ou seja, que os dados do PRR e todas as contratações que forem feitas ao abrigo do PRR também estejam acessíveis de uma forma integral, gratuita e que possam ser devidamente escrutinados. A estrutura Missão Recuperar Portugal justifica a ausência de toda a informação neste site, com os prazos definidos para a atribuição do dinheiro. Primeiro, está a contratualizar os investimentos do PRR com 50 entidades públicas e isso já se vai podendo consultar neste site. Mas depois, essas entidades irão distribuir o dinheiro pelos beneficiários finais, como as escolas, as câmaras ou os hospitais. Só no fim é que esses beneficiários irão celebrar contratos com os privados para lhes fornecerem os bens ou os serviços necessários para o cumprimento dos projetos no âmbito da bazuca. E serão esses os contratos que ainda não estão, mas que irão aparecer no portal base, onde estão publicados todos os contratos públicos. À data de hoje, ao pesquisarmos a sigla PRR, aparecem pouco mais de 20 resultados. O problema é que desde o início de outubro há um apagão no base. Para respeitar a Lei de Proteção de Dados, o INPIC, a entidade que gera o portal, retirou a possibilidade de consulta dos contratos que mantinham visíveis moradas, números de telefone e de cartão cidadão. Mas será que fica comprometida a possibilidade de investigar irregularidades e abusos na contratação pública? Há uma harmonização entre ambas as realidades e, portanto, veja, na contratação pública temos que divulgar os candidatos que vencem, eventualmente, mas devemos nos limitar ao estritamente necessário para assegurar a transparência e o controle democrático de uma sociedade, nomeadamente sabendo quem é a empresa, quem é o candidato que concorre. Para além disso, a própria lei também diz que a proteção de dados não prejudica o direito à informação dos jornalistas. E, portanto, a proteção de dados não significa agora não permite que se silencie a informação ao ponto de não sabermos sequer quem é que efetivamente ganhou um procedimento concursal. O INPIC garante ao 6 às 9 que todos os dados relevantes de cada contrato, como as entidades, o tipo de procedimento, o preço e o prazo, continuam a constar na área pública do base, garantindo assim a transparência. O certo é que o conflito entre as duas leis que garantem o acesso à informação pública e a proteção de dados limita diariamente a ação dos jornalistas. Ainda
Ainda esta semana, o 6 às 9 tentou consultar vários processos de atribuição de licenças na Direção-Geral de Energia e Geologia. Passaram 2 semanas entre o pedido e o agendamento, mas o maior obstáculo não foi esse. Ao tentarmos consultar os documentos, fomos proibidos por alegadamente a maioria conter dados pessoais. Isto apesar da autorização ter sido dada pelo responsável pelo acesso à informação da DGEC. No e-mail de resposta, é o próprio quem escreve que o interesse dos jornalistas no acesso às fontes de informação é sempre considerado legítimo para efeitos de direito de acesso à informação procedimental. Só que quem regula o acesso aos documentos na DGEG é também quem é responsável por os proteger. Qualquer cidadão pode consultar os rendimentos dos titulares de cargos políticos aqui no Tribunal Constitucional, mas quem o faz são sobretudo os jornalistas. Estas declarações são uma ferramenta essencial para o escrutínio do poder, mas desde outubro de 2019, a altura em que este tribunal passou a adaptar-se à Lei da Proteção de Dados, que de cada vez que pedimos consulta a uma declaração de rendimentos, os funcionários da secção responsável têm de rasurar todos os dados pessoais. E assim, jornalistas e cidadãos têm cada vez menos informação para escrutinar efetivamente os agentes do poder político que estão, obrigados por lei, a declarar todos os rendimentos oferidos, contas bancárias abertas e sociedades nas quais participam. Limitações e obstáculos no acesso à informação que se multiplicam por diversas formas em tribunais de todo o país. É muito frequente pedirmos consulta de processos que não estão em segredo de justiça, mas cuja autorização tarda por falta de tempo de um procurador ou juiz. E não raras vezes é apenas permitida a consulta e não a cópia ou reprodução dos documentos que não estão em segredo de justiça. Tempos de espera são o dia-a-dia dos jornalistas que se recusam a noticiar sem verificar fontes documentais. Semana após semana repetimos telefonemas, insistimos por e-mail para ministérios, instituições públicas, sempre a pedir informações exigíveis por lei que às vezes nunca chegam, convertendo-se num silêncio à espera que o jornalista desista de perguntar. O jornalismo nunca desiste e eu nunca desistirei de estar aqui e levar o jornalismo o melhor que sei e posso até si. Custa o custar, doa a quem doer. Este é o último 6 às 9, o único programa de investigação alguma vez realizado todas as semanas ao longo de uma década na televisão portuguesa. É uma honra para mim fazer parte da história da RTP nos últimos 22 anos e ter trabalhado ao lado dos melhores profissionais da televisão. A todos eles hoje envio o meu abraço. Assim digo-lhe apenas até já, porque eu vou estar sempre, algures, por aqui. Boa noite, bom fim de semana.